Bom dia, pessoal! Hoje trago uma conversa muito especial para vocês com o Vitão, meu amigo Victor Park. Ele é um cara muito especial. Ele trouxe a Samsung para o Brasil aos 26 anos de idade e já foi presidente da Hyundai no Brasil. Ele foi e é um executivo muito, muito fera. Então, sem mais delongas, vamos lá. Grande Vitor, seja bem-vindo! Seja bem-vindo, é sempre um prazer bater um papo com você. E creio que será um papo muito enriquecedor para todos os brasileiros, na verdade. Não só para quem quer aprender idiomas, né? Não só para quem tem interesse em negócios, mas para todo mundo que tiver algum certo nível de ambição na vida. Creio que essa vai ser uma conversa muito, muito legal. Certo nível de ambição na vida. Um Nice, certo. Se não tiver nice. nenhuma ambição, daí eu acho que Get the essa fuck out. conversa não vai ser útil. Get the fuck out. Deixa eu só avisar para todo mundo. Eu sou Ah, Goku. Então as pessoas, vocês vão escutar palavrões em várias línguas. Então, just get opa, ready. just get ready. Sejam preparados Ready. mentalmente. Let's go. Show de bola. Então, como um tema super legal que a gente vai abordar hoje, Uhum. primeiro é basicamente como as escolas de idiomas no geral, especialmente, não só no Brasil, né, mas ao redor do mundo, mas muito no Brasil também, não ensinam a língua falada de verdade Uhum. e ensinam aí, né, o idioma, né, seja inglês ou qualquer outra coisa, de prova, de livro didático, de robô, né? Daí o cara vai lá, estuda 5 anos na escolinha de inglês, vai para Londres e trava para pedir até um café, Yep. né? E daí depois a gente continua mais e, quer dizer, segue o tópico e eu queria da sua perspectiva, especialmente no mundo dos negócios, Sim. porque eu acho que isso é uma coisa que bate muito forte com muito brasileiro, porque tem muito brazuca fera que é, por exemplo, sei lá, é fera no pode ser em TI ou no mundo dos negócios mesmo, e fica com aquela mentalidade, quando eu precisar eu aprendo. Eu me viro no inglês. Mas aí, quando aparece a oportunidade, já é tarde demais. Uhum. Concordo. E, Então, e agora, né, nessa realidade atual, eu me viro. It's not good enough. Não serve. hum, Entende? Por quê? Porque assim, antigamente, eu sou dinossauro, ah, falar se virar em inglês, it was okay, dava. Só que agora, na atual realidade, na globalização, com todas as palavras, LOL, essas coisas todas, o eu me viro é literalmente você é semi-analfabeto numa hum, outra língua, entendeu? Então o que acontece? E aquela coisa, antigamente era, tudo bem, eu me comunico. That's not good enough. Por quê? O seu próximo, o cara que está do teu lado, o cara que é o seu competidor, ele está melhor. E você sempre tem que assumir que ele está melhor. Porque a tua base em negócio é o seguinte: qual é o meu diferencial? O que me faz diferente? Então, o que acontece? Se você é muito bom no que você faz, ok. Eu dou um exemplo para vocês. Se você é muito bom no futebol, they don't care. Você pode falar Zulu, tá ótimo. Porque, sabe, o que que fala? É o teu futebol. Certo? Agora, se você tem alguma coisa, algum trabalho onde você tem que convencer o outro, se comunicar com o outro, para você passar as suas ideias, e você não conseguir passar essas ideias porque a sua capacidade de comunicação na outra língua é fraca, you're dead. Mas tem o Google Translate. Tem. Sim, mas se alguém já tentou fazer a tradução, uma coisa assim, você está viajando e precisa perguntar assim, aonde é, não sei o que lá, usa o Google Translate e fala, ok. Agora, numa dinâmica de negócios, numa dinâmica onde você tem que comunicar, uma coisa é assim, você usar WhatsApp, você está usando textos onde você pode comunicar, ok. Porque traduz agora com AI, funciona, tudo bem. Porém, vai chegar uma hora onde você precisa ter uma dinâmica do papo tete a tete, sabe? Na hora. Vai e volta, vai e volta. E uma das coisas que mais enche o saco é quando você fala e você tem que esperar aquele tempo para tradução, para fazer todo esse processo. Por quê? Porque qualquer conversa tem uma dinâmica. Nós falamos em português agora, nós temos uma dinâmica. hum. E essa dinâmica é quando você convence a pessoa. Imagina se eu falar.
de você ficar pensando, me dá 2 minutos, e depois você responde. E eu escutar, dá mais 2 minutos, a gente morre. Ah, não dá. Antigamente, nós tínhamos todo um processo onde o fator delta T, que é o fator de tempo, não fazia diferença. Tipo, na época do titio aqui, eu já cheguei a mandar cartas. Uhum. Quando eu mudei para Paris em 88, as ligações eram muito caras, muito, muito caras. Então eu mandava cartas, eu escrevia cartas e mandava cartas para o Brasil, e a minha namorada na época me respondia com cartas. Nossa, Olha quanto só. tempo eu tinha para escrever e responder, sabe? Uhum. Agora, não, é uma coisa imediata, sabe? E aquela que nem. Por que a realidade atual é. Nós somos no TikTok, no Instagram. A palavra Instagram, o que é? É o Telegram instantâneo. Instagram. Ou seja, fator tempo, delta T, agora está cada vez menor. E é engraçado que, para algumas coisas, as pessoas escolhem, ah, não, eu não tenho tempo para isso. E para comunicação, que é muito mais importante do que isto, eles não estão nem aí. Então, esse processo da, perdão, do ensino da língua, eles falaram que evoluíram muito. Não evoluíram. Eles facilitaram. Eu me lembro quando começou o Rosetta Stone, sabe? O processo do Rosetta Stone que foi revolucionário e tudo isso. Ok. Só que do Rosetta Stone até hoje, nós tivemos, sabe, é que nem as mentorias, que nem os processos. Eles repaginaram, é, empacotaram de uma forma diferente, porém o processo é o mesmo. Você falou tudo. Eu me lembro na época, a gente estava até conversando sobre isso, que a pessoa, ele estuda, 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 ele pratica, 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 mas no básico ele chega lá e passa mal. É o famoso Namekitepa. O Namekitepa me quebrou as pernas. Uhum. Por quê? Eu aprendi a falar francês, tudo isso, né, o basicão, tudo tradicional, ok? A primeira ligação de telefone que eu cheguei em Paris, o cara falou assim, não me quitte pas. Falei, quá? Que? Oh, que é isso? E rapidamente, talvez assim, ne me quitte pas, ne me quitte pas, Liga ne lá, me quitte sabe? pas. Tô. Então, É. o dia a dia, o prático, o real, é uma coisa que somente as pessoas que já conviveram com o processo conseguem repassar. Por quê? É o perrengue que você já passou. Uhum. Eu me lembro uma vez, em 88, quando eu cheguei em Paris, eu estou em Charles de Gaulle com o carrinho, olhando para cima para ver como é que ia pegar o metrô, porque né, estudante não tinha dinheiro para nada, Ah. aquele monte de malas que ia ficar lá anos, e eu olhando para cima, procurando, procurando, de repente eu atropelo um francês com o meu carrinho. Aí, em vez de pensar, meu, português, claro, perdão, perdão, tá bom. Não, minha cabeça fala assim, ó, não, 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 o que eu vou falar, o que eu vou falar? Não, mas eu não posso parecer um retardado. E não posso falar em português, porque os franceses não gostam dos portugueses. E eu não posso falar em inglês, porque inglês, nossa, americano, os franceses odeiam mais os americanos. E nesse desespero de segundos, e pensar, seria uma coisa, pardon, je suis désolé, Uhum. a única coisa que saiu da minha boca, merci beaucoup. O francês olhou para mim e falou: desgraçado, esse japonês me É. atropelou e E ainda me ainda, agradece. ainda me agradece. Por quê? Porque é aquela coisa automática, Sim. sabe? Então, que nem em inglês, quando eu me lembro quando na primeira vez que eu cheguei lá, eu fui eu estava na escola e na cafeteria, a mulher começou a servir comida e ela falou assim: Say when? Eu Pra say parar. when? É, para parar de servir. Uhum. E ela E eu, mandando ver, né? ela mandando ver, né? É. E eu olhei para ela e falei: tá bom. Imagina, a É. mulher olhando pra mim e falando, tá bom, que what the fuck, tá bom. E eu, não, não, não. Aí desespero de novo. Não, É. chega, 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 chega. Chega. Por quê? A língua que tá mais confortável para você, você fala. Sim. Só um ok é o suficiente. Ça suffit. Mas Uhum. não, olha assim. Não, não, para, tudo bem, tudo bem. A mulher falou assim, is it when?
Falei, Is it when? ela tá falando quando o quê? Quando o quê, moça? Só uma Então, observação, pessoal, para quem não sabe, por exemplo, geralmente o falante nativo fala isso quando tá, por exemplo, colocando grated cheese, né, quer dizer, queijo ralado no seu prato, assim, daí eles falam say when, diga quando, né, para você parar. Daí- parar, servir. pararam de servir e não te pararam, não pararam de servir, né? Colocaram Não, mais, não, mais. porque. E a mulher tava de sacanagem, ela queria bicho casal, É. sabe? Ah, ok. Então, mas ao mesmo tempo eu aprendi esse processo. E é uma coisa que Sim. a gente começou a conversar sobre os cursos e tudo isso. Eu acho que é o seguinte: nós temos fases. Primeira fase é basicamente uma sobrevivência em Hum, qualquer língua. Sobrevivência é se comunicar, né? Você se virar em qualquer língua. Ok. Agora, a segunda fase, que é a primordial, é se comunicar de uma forma correta. De uma forma onde você é, o que você consegue passar de informação não é só informação de comunicar básico, mas você se comunicar de uma forma que você passa, seu conhecimento. E a terceira fase que eu acho primordial é quando você começa a convencer na outra língua. Você consegue usar o teu poder de manipulação que você faz na tua língua principal nas outras línguas, hum. né? Até a gente brinca, né? Como você sabe que você está indo bem? Quando você consegue convencer uma outra pessoa a fazer o que você quer numa outra língua, né? Tem um amigo meu que fala assim: Ah, Vitão, é um super figura, Haroldo, não vou falar sobre o nome dele, da época da faculdade. Cara, era um boa pinta de São Paulo. E o mais engraçado é que nós estávamos em Geneve, né? E tinha uma Suíça maravilhosa, linda, 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 linda. E ele falava, meu, male male inglês, male male português, ele falava male male. Em francês, então, não me diga. E a gente falava assim, meu, Haroldo, o grande segredo que você precisa das línguas é para poder cantar as mulheres. E ele falou, tá bom, cara, tá bom. Aí um dia, aí chega uma hora, nós estamos numa festa, de repente a gente vê ele já tá com a menina, já tá ficando com a menina. Eu falei, nossa, como é que esse Haroldo conseguiu convencer essa menina? Essa menina também não fala português, não fala, sabe? Como é que ele. Aí chegou, Haroldo, e aí? Como é que fez? Ele, cara, eu cheguei, olhei pra ela olhou pra mim, eu falei, hi, é o máximo do meu inglês. E ela falou hi, aí não tinha mais o que fazer, taquei um beijo nela. A gente riu muito sobre isso, porque, óbvio, é fácil pra você, porque você é bonitão, tá? Não é à toa, mas a comunicação, tirando as brincadeiras à parte, uma das coisas que eu devo muito à minha carreira e o crescimento da minha carreira foram as línguas. Por- Não só falar línguas, basicamente, mas se comunicar-me bem com as línguas. Sim. Bom, assim, só para. Logicamente, eu sempre vou falar isso, falei na introdução também, mas quer dizer, o Vitão é o cara que trouxe a Samsung para o Brasil aos 26 anos, né? 26 anos. 26 Quer anos. dizer, para assim, para fazer isso, né? Não vai ser inglês para se virar para fazer isso, né? Não quer Uhum. dizer, vai ter que estar num nível bem, bem fera. E, mas uma coisa que. Isso é que eu acho que muita galera não entende mesmo, né? E como você mencionou anteriormente, tem muita gente hoje em dia também que fica lá na ilusão, e uma ilusão bem, bem bizarra assim. Ah, com inteligência artificial não vou precisar. Em breve aí, inteligência artificial eu vou talvez pegar ali o telefone, vou falar, vou me comunicar. Imagina se alguém, por exemplo, no mundo dos negócios, se um cara em TI, por exemplo, um profissional fera ou um engenheiro, sei lá, alguém que quer trabalhar no exterior ou numa situação assim de alto nível para realmente fazer um breakthrough na carreira, né? E sair, por exemplo, digamos, né? Alguém que quer, né? Que não quer, que não vai ficar contente só ali na mediocridade, sei lá, de uma situação. Quer dizer, você vai precisar, não vai ter inteligência artificial para captar as nuances, para entender assim, às vezes está assim, a comunicação, quando a gente não se comunica bem, ou, por exemplo, pega ali, imagina, por exemplo, se num alto cargo lá da Samsung você pegasse seu telefone ali, falasse
e mostrasse pro cara. Quer dizer, não é algo que realmente assim. Agora, e não só isso, mas falar bem o outro idioma, num ponto que você tá, assim, fala bem o suficiente para o mundo dos negócios, não só o inglesinho assim, the book is on the table. O Hi, meia my boca, name né? is, Exato, né? Falar bem mesmo já é uma demonstração, uma gigantesca demonstração de competência. exato. Quer dizer, se você for super fera no que você faz, logicamente, como você falou, se for futebol, tudo bem. Mas se for ali, se você estiver no mundo dos negócios e você não falar bem o idioma e depender de inteligência artificial, o cara ali, um businessman de alto nível, vai pensar, ok, esse cara pode ser incompetente porque nem fala Sim, inglês ou nem fala tal porque idioma. agora, nessa realidade atual, a second language, it's basic, sabe? A É, third language is basic. Você está vivendo uma realidade, você mora em Paris, você mora em Londres, qualquer um fala mais que duas línguas. É um absurdo, entendeu? É uma coisa absurda você. É que você está no. Você também cresceu no Canadá e nos Estados Unidos, que lá falando inglês está ótimo. That's good enough. Mas uma das coisas que acontecem, que eu vejo, eu vou até cotar um grande filósofo chamado Chico Anísio, opa! que comunica se trumbica. E é muito Hum, verdade, entendeu? Porque você tem que estar assim, o que eu sempre falo, você tem que ter pelo menos uma segunda língua no nível do seu nível profissional. Só. Se você acha que você é um ótimo, qualquer profissional, de TI que está falando, se eu hum, domino TI, eu tenho que dominar a segunda língua da mesma forma que eu domino TI. Ponto. sim, Essa é a regra que você tem que fazer. Depois você vai para a segunda, terceira, quarta, quinta, que for. Porém, uma das coisas que eu falo, se você vai chegar uma hora que você vai ter comparativos, as pessoas vão começar a te comparar. Então, qual é o grande diferencial que nós temos? Antigamente, você não tinha assim, uma segunda língua, ó. O mais engraçado é que agora as escolas top, elas ensinam três línguas, não duas, três. Então, tem crianças no Brasil, em escolas top, que estão aprendendo a falar chinês, mandarim. O inglês is a given, hum, sabe? Antigamente era inglês e francês. Mas agora o que aconteceu? Como o dinheiro, né, money talks, eles estão indo para o mandarim. Por isso que a tua técnica de você aprender duas línguas ao mesmo tempo, eu acho brilhante. Por quê? Já que vai aprender, aprende uma vez duas e vai indo, sim, entendeu? Ok. Agora, uma das coisas que a gente tem que fazer nesse processo é a pessoa perceber que existe uma necessidade, uma urgência de aprender a falar a língua. sim. E isso é uma das coisas que, assim, básico, tipo, tem pessoas que eu conheço pessoas que antigamente eles falavam assim, eu quero ganhar dinheiro suficiente para poder viajar. E tem pessoas agora que têm dinheiro e não viajam porque passam vergonha. Então eles não querem passar vergonha. Então eles, Uhum. tipo, eles mandam, no Brasil eles mandam porque o dinheiro manda, obviamente, porém eles não querem ir para outro lugar porque, digamos, você vai para os Estados Unidos, dependendo da área onde você for, a sua incapacidade de se comunicar, você vai ser tratado como se fosse um latino. Sou um latino-americano sem dinheiro no bolso. Tem Uhum. parentes importantes vindo do interior. Então é aquele conceito e aquele ah, trauma, e o trauma de o cara ser, eu sou um latino-americano, aquela coisa toda, vem pra. Porque imagina, você chega lá, você consegue pedir um hambúrguer É, com dinheiro. com Sabe? dinheiro. I want that. Please, sabe? Aqui nem a outra história que eu te contei, você riu. I want French fries. Do you want French fries? Eu não quero nada francês. Eu quero batata frita. Fried potato. Sabe? Hum, Então, esse processo que nós estamos conversando, que você tem na sua cabeça do ensino de uma língua, de uma forma prática de você conseguir falar, é ótimo, sabe? Então, isso é uma das coisas que você poderia.
dar um pouquinho mais de informação sobre isso. Sim, bom, uma coisa que eu vejo também muito, e eu escuto muito no Brasil, e até, por exemplo, eu tive o privilégio de ter meu papai pagando uma escola bem cara, a melhor da minha região ali, de São José dos Campos, fui para a melhor escola, fiz 6 anos de curso, e eu era dedicado, eu estudava, fiz todas as tarefinhas, terminei o curso, daí pensei, ok, sou fluente, top, espetacular, né? Eu sempre conto essa história. Daí, o que acontece? E, logicamente, tive também a sorte de... já tinha ido para o exterior, tudo mais. E comparado aos meus outros amigos brasileiros, no geral, eu tinha o melhor inglês. Porém, quer dizer, num nível relativo era bom. Porém, num nível absoluto, era. Meu, Era era um triste. estresse, assim, por exemplo, eu ia pro Subway, né? Daí chegava lá e como os caras te fuzilam de perguntas, né? Qual Sim, que vai sim. ser? Pronto, Alface, pronto, pronto, tomate, pronto. what bread? Like, meu, eu ficava assim, bread, e a paciência do cara, né? Tipo, e um monte de What gente ali kind na of bread, fila. né? Not Yeah, what enough. kind of bread? Would you like this bread or that bread? Daí o cara, assim, dava pra ver frustração na cara do cara, pensando, ah, ok, esse cara não fala inglês direito, ok. Então daí ele começa a te tratar que nem um bebê, né? Tipo, É, ah, this bread or that bread? Tomato? E daí você fica com aquela cara de idiota na fila, né? Às vezes tinha uma garota bonita, eu pensava, meu, ela vai achar que eu sou um... what a moron. What a Não, moron! Isso não, depois de 6 horas, 6 horas, meu Deus, 6 anos de escola de inglês e a melhor da região ali. Quer dizer, e imagina quem faz ali um cursinho mais meia boca, com professores um pouco mais fracos, e sonha, e acha que vai para o exterior e vai arrasar. Quer dizer, não é. E uma coisa também que é válida dizer é que, por exemplo, infelizmente no Brasil, bom, como tem muita escola de inglês e muita demanda, o que acontece é que muitas vezes as escolas vão contratar ali alguém que não fala num nível muito alto. sim. Então conhece também o inglês de textbook. Quer dizer, às vezes tem até diploma de letras de uma boa universidade, mas para falar mesmo, tá? Sim. Quer dizer, é aquele inglês realmente de textbook, daí vai lá, pega o livrinho e ensina aquelas coisinhas, né? Ah, vamos ver o verbo to be. Vamos conjugar o verbo to be. I am, you are, daí pronúncia também, né? Daí quer Exato. dizer, o pessoal daí, no final das contas, que nem eu falei no início e você confirmou, vai no Subway, vai pedir um café, trava. Não, eu tô me lembrando do Subway, exemplo, nine grain. Would you like some nine grain bread? Tá, hell is 9, meu Deus do céu. Porque você só traduz o que você entende. Uhum. Então você falou, oh, bread, yes. What kind of bread? Nine bread? Nine grain? Nove? É. Nove pão? Não, 9 pão não, não quero, é um só. Whole Não grain. vem. 6 inch foot long, É, uh, não. whole Six grain, inches of foot long. Italian. Putz, não quero pé não, pelo amor de Deus. Não, não, moço. Porque a tradução é literal, literária, Sim. né? Literal. Então, é bravo, sabe? Uhum. Todos esses. Agora nós tiramos sarro dos perrengues, e são coisas que deviam ser bem naturais no processo. E eu Uhum. vejo que nos livros até eles tentam fazer isto. Porém, o que acontece? O livro, ele tem uma versão, e agora fica muito velho muito rápido. Uhum. Tem coisas que o livro ele ensina no começo, onde, tipo, antigamente, na época dos velhos, que nem o tio aqui, nós tínhamos enciclopédias. Sim. Enciclopédias mudaram tão rapidamente, porém, imagina, enciclopédia custava literalmente uma Brasília. Meu pai, quando comprou uma enciclopédia, Ah. ele falou: papai está investindo em você, porque a enciclopédia completa, britânica e a Barça completa, é o Uhum. preço de uma Brasília. Só que imagina, Olha. depois que comprou tudo aquilo, como é que você vai fazer? Você não tem. E o mundo não para, né? Uhum. Então, eles colocavam, todo ano eles faziam mais uma edição que era as,
as Atualizada? atualizações. Ah, Então é engraçado quando eu fazia um trabalho na escola, eu tinha que colocar de que versão, de que edição da enciclopédia que eu tinha copiado aquilo. ah. Olha Entendeu? só. E agora não, agora é instantâneo de Wikipedia, Information, Google, sabe? Então, eles têm a informação, eles têm toda a capacidade de comunicar. Porém, a comunicação é uma máquina também que anda, certo? Que nem já falar assim, em português, isso é muito bacana, isso é muito batuta. Cara, pelo amor de Deus, Ba- tiozão, muito velho, entendeu? Ah, Porque a língua é um órgão vivo, ele vai andando. sim, Então, não adianta você aprender de um professor da década retrasada que ele vai te ensinar esse negócio. I am, you are. E antigamente, I ain't era literalmente gramática errada. hum. Só que agora já passou I ain't doing this. Por quê? Se você está fingindo que está brincando que você é mais molecão, I ain't doing this. It's okay. I ain't gonna Continua, do that at all. sabe? Sim. Então, porque antigamente era um completo no-no, sabe? Uhum. Então, todo esse processo é uma coisa que realmente faz um diferencial muito grande. Ah, você Sim, sabe, na França, você sabe, Paris tem uma língua, Lyon tem outra, que nem São Paulo. São Paulo sim. tem Eu outra. tenho até o Verlan Isso, francês, isso. o Lambert, que basicamente, só para dar uma ideia pro pessoal, basicamente eles invertem as sílabas. E começou pro pessoal, assim, para falar na frente da polícia sem ser compreendido, basicamente. Mas daí entrou ali no vocabulário de todo mundo. Logicamente, não E, é sempre que usam, mas às vezes você, por exemplo, raramente, por exemplo, especialmente com amigos, eles dizem a palavra para mulher, que é femme. Eles dizem meuf, que é é, o verlan. Quer dizer, e- e quem, quer dizer, você vai aprender isso num livro? Geralmente o livro nunca vai ensinar meuf, isso. vai ensinar femme. E daí você vai ouvir isso e vai pensar, que diabos que significa meuf? Meuf. Não, pior é quando ele fala, essa é minha mulher. Sim, mamãe. Sim, mamãe. Ah, Mamãe, tá louco? Que é som uma meuf. barulho é esse? Mamãe, Sim. ela é mamãe. Que? É a Milf? Que é isso? É meuf. Mamãe, Sim. né? Então, você vai começando a mudar informações e depois parece que está indo tão bem, depois uma coisa que você não entende trava toda a comunicação. Muito maluco isso. Sim. Porque é que nem Então, um roadblock, né? Quer dizer, você começa a parar e daí não só sim, isso, às vezes você tá lá, né, traduzindo ainda na cabeça e tudo mais. E também a questão é que, por exemplo, especialmente o aluno que está ali se dedicando, começando, que ainda basicamente não tem muita noção, tem muita gente que está aprendendo só o segundo idioma e me pergunta muito isso. Ok, Gabriel, então, como que eu paro de traduzir na minha cabeça, né? E tem muito aluno também que acha que é assim que funciona, que na verdade a comunicação vai ser assim: você entende, você ouve aquilo, vai traduzir para o português, do português para o inglês ou a língua-chave, e daí vai falar. Não é assim. A gente sim, imagina, né? Quer a dizer, volta. a comunicação demoraria, quer dizer, para dizer uma frase demoraria ali 3 minutos. Não é assim. A gente, quer dizer, ao chegar a um nível bom na língua tudo vai se tornar automático, como no português. Logicamente que a gente não vai ter as mesmas ferramentas, especialmente, bom, até chegar a um nível bom de fluência no qual a gente consegue já absorver bastante e já conseguir projetar e se expressar de uma maneira legal no idioma, numa maioria de tópicos, pelo menos. Porém, quer dizer, é aquela coisa. Mas uma coisa que é muito válida dizer também é a seguinte, que não é só assim, então, o Vitão e o Gabriel estão dizendo aí que é importante aprender o idioma real, então, com gírias. Não, é muito mais que isso. Tem que começar do início mesmo, aprender o idioma verdadeiro. E, logicamente, né, começar ali com um livrinho e tal, mas a galera fica tanto tempo presa no básico, tanto e focando ali ainda, eu sempre falo isso em vocabulário de baixíssima frequência, por exemplo. Vamos aprender uma lista de palavras. E a lista de palavras vai ser os animais do zoológico.
A lista de palavras vai ser objetos da sala de estar. De quando que você vai usar gaveta numa conversa, meu? A palavra girafa numa conversa, a não ser que você trabalhe num zoológico. Quer dizer, o sistema tradicional foca muito nisso porque, no final das contas, é algo muito fácil de ensinar, Sim. porém é É inútil visual. de aprender. E é visual. Assim, perfeito. Fácil de ensinar, inútil de aprender. Perfeito. Sim. Frase ótima. E aí, Concordo. quer dizer, daí o pessoal fica lá, acha que está aprendendo, e por isso que acaba travando. E se acha depois ruim de idiomas. Ah, eu não Exato. consegui aprender, eu sou. Talvez eu seja burro de idiomas, porque fiz ali 3, 4, 5 anos de cursinho, aprendi todo o vocabulário para animais, para objetos da sala de estar, e não consigo ter uma conversa de verdade e pedir um Subway, né? Um Então, sanduíche no Subway. a solução é a primeira coisa que você faz quando chegar em Paris, vai para o Bois de Vincennes, vai para o zoológico e fala assim: Ah, c'est la girafe, c'est la lion. Ah, Voilà então, le lion. é, Exatamente, quer dizer, fica difícil, mas então, daí tem muita galera que, tipo, se intimida muito também com tem muita uma tolerância a barulho muito baixa. E barulho sendo o que a gente não entende, né? Qualquer coisa que, quer dizer, a gente tá ouvindo ali e não entende, é barulho, né? Daí tem muita gente que começa ali, ah, Gabriel, mas não consigo ali ter paciência, eu fico muito frustrado quando eu escuto uma conversa e não entendo nada. Bom, a gente tem que aumentar a nossa tolerância a barulho, senão não tem jeito, porque a gente vai ter que ter muita exposição ao idioma, e no início a gente vai entender muito pouco. Daí por isso que é legal, por exemplo, ter um material ali de texto e áudio, ter boas aulas de um professor explicando ali o inglês ou o idioma real, seja qual for o idioma, para você de pouco em pouco ir desenvolvendo aquela compreensão auditiva e enriquecendo o seu vocabulário. Porque no final das contas, senão você vai trabalhar de qualquer jeito. Não tem jeito. Mas agora, especialmente num ambiente, se alguém quiser crescer ali no profissional, vai ter que ter um vocabulário muito bom, vai ter que ter uma exposição ao idioma muito, muito rica e vai ter que mergulhar realmente no idioma para chegar nesse nível. porque não serve só, tudo bem, prazer, meu nome é. Não serve. Você tem que fazer negócios. Hello, my name is Gabriel. How are you That's it. today? Então, uma das coisas que se você precisa em qualquer outra língua, quando você quiser fazer negócios com outra língua, é realmente saber negociar. É Uhum, negócio. Então, eu preciso, não além de me comunicar, eu preciso convencer, uhum, preciso falar, negar, eu preciso aprovar. E essa parte da comunicação é uma coisa, é uma linha muito tênue. Você precisa ter um vocabulário mais rico. uhum, E é a mesma coisa quando você tem na tua própria língua. Se você não consegue convencer uma pessoa na sua própria língua, é um trabalho muito árduo. uhum, Eu preciso fazer isto, né? E a gente sabe, até brincando, né, de você fazer, negociar, você vai numa Chapuce, Mercado das Pulgas, e você começa a negociar um valor mais barato. Ah, c'est trop cher, je vais passar, né? Sabe, são coisas que você aprende a fazer e aí depois você, pourquoi? Você colocou pourquoi ferrou, porque você tem que responder uma frase completa. Não é oui, não, não é yes, uhum, não, why. Quando colocou o why, que eu sempre falo, a arte da comunicação é quando você consegue responder os 5 W's e o uhum, 1 A, que é what, where, when, who, why and how. uhum, É como se fosse um repórter. Se você consegue comunicar em qualquer tema onde você consegue responder os 5 W's and 1 H, you're fine. uhum, You're on your way. Então, se você pensa agora, os que estão ouvindo agora, pense em qualquer tema e vê se você consegue responder os 5 W's e um H em inglês, quando nós uhum, estamos conversando. Se você não consegue, você tem que aprimorar o seu inglês, uhum, entendeu? Então, ah, aí vem a parte que eu acho assim, antigamente e com a atual realidade,
não é mais aceitável você ter um inglês medíocre. E a palavra É. medíocre é muito boa por causa disso, porque medíocre eu sempre falo, na média a gente passava de aula, a gente passava na faculdade, passava em tudo. Uhum. Só que se na média você passava em tudo, por que medíocre é uma palavra pejorativa? Porque ninguém quer ser medíocre. Sim. Entende? Por isso, então, essa palavra. E uma outra coisa que o brasileiro tem muita sorte, e você sabe disso. As palavras do vocabulário em inglês que são as mais assim, ó, são palavras baseadas no latim. Então, nós brasileiros, nós vamos entender muitas palavras porque elas parecem muito com o português. Uhum. Medíocre, sabe? Medíocre, mediocre. Mediocre. Sim. Entendeu? Então, ah, as palavras mais complicadas em inglês, elas são baseadas no nosso latim. Sim. Então, É porque, onde que... porque geralmente a realeza e os doutores falavam latim, né? E Exato. por isso que adaptaram para o inglês. O que ferra? As palavras mais basiconas são baseadas no anglo-saxão. Então, father, I'm not. Ah, Der mas, pô, Vater. Em então, alemão. mas são anglo-saxão, né? Sim. Então, é muito engraçado que eles fazem. E aí, isso que ferra. A gente entende complicado, mas não entende básico. Por Hum. quê? Porque o básico não é nosso. Sim. Então, o brasileiro, eu sempre falo, eu ensino, vocês complicam muito o inglês. O inglês não é. A língua portuguesa é uma das línguas mais complicadas e mais difíceis de se aprender. Hum. As concordâncias nominais, adverbiais, adjuntos e tudo isso. O inglês não é para você para dar um pulo para cima, é um pulo para baixo. It's a dumb Sim. language. Sim, a Então, conjugação verbal. nossa, Quer Jesus dizer, Christ. exatamente. Os tempos verbais complicam um pouco, mas a conjugação verbal é um passeio no bosque. Quer dizer, é Exato, tão fácil. E exato. além do mais, com os verbos auxiliares, você nem precisa conjugar, só precisa conjugar o verbo auxiliar, que é I do, you do, he does, she does, they do, I did, we do. that's it. Acabou. Acabou. I did eat. É, That's it, sim. sabe? Você pega o verbo no infinitivo e já coloca um did, do, will you Acabou. eat? That's it. Moral Sabe? verbs. Nem precisa falar, nem precisa conjugar o verbo. Então, eh, mas é a combinação de você fazer. Porque a língua não é você saber uma outra coisa. É um melange, é uma mistura de tudo que você mistura, chacoalha, coloca junto e joga. Se você pensar direito, nós fazemos isso no português. Nós fazemos isso em qualquer língua. Eu Uhum. fico. Eu postei hoje no meu Instagram que eu fui para. Eu fui muito para a África, né? E eu estava lá na Nigéria. E se não sei se vocês sabem, a Nigéria tem mais de 100 dialetos diferentes. 100 num país só. Uhum. Não é assim, dialeto parecido assim, que nem o Brasil, que tem, são sotaques, não, são Uhum. dialetos. Quer dizer isso. Eu cheguei para uma pessoa e falei assim, como é que você fala hoje? Aí ele fala, gudum. E como é que o seu vizinho fala? Ele fala, abadabá. Ele falou, nada a ver. Ele falou, sim. Mas é É. tudo, ele falou assim, nós literalmente inventamos um outro dialeto completamente separado. Então, eles usam a língua como um passaporte de diferenciação. É Ok. impressionante. Porque não sei se Interessante. você... 80% da Nigéria não tem documento. Olha. Eles não têm identificação. É uma bagunça total, sabe? Uhum. Então, a língua também é usada para isso. E que nem nós sabemos. Você tá na Inglaterra. Inglaterra, o sotaque determina o teu nível social. Total. Sim. You're Sim. posh, you're not posh, sabe? Uhum. Então, You're from Liverpool. é, Sim. Isso é realmente muito, muito interessante, porque no final das contas, quer dizer, é uma ferramenta de identificação, né? Quer dizer, na Inglaterra, 50 quilômetros, a diferença de sotaques vai ser gigantesca entre Liverpool e Manchester. é, Ou, mesmo em Londres existem vários sotaques diferentes que a pessoa, você é posh, você não é, você é isso, você não é. A pessoa vai saber exatamente de onde a pessoa é. Logicamente que tem, hoje em dia, muitas pessoas que têm um sotaque mais mesclado, que vai ser diferente de descobrir, e Londres em si é uma cidade super internacional, né? Quer dizer,
Não é mais nem inglesa, é só International City. Então é raro encontrar alguém que é de Londres mesmo. Em Exato. Londres, mas beleza. Eu lembro que É, eu saí para. Bom, eu saí acho que uns 30 quilômetros, 40 quilômetros de Londres. Aí eu parei num pub para comer alguma coisa e a pessoa falou assim: Would you like some ice with that? Eu falei: What? Would you like some ice with that? Olhos? Que olho? Pô, eu falo inglês. Excuse me, what did you say? Would you like some ice with that? Eu falei: Some what? Ice, 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 chicken, chicken. I'm like, what? Eggs. Oh, I see. Eles falam ice. Ice é o eggs deles, sabe? Então, é um sotaque que você sabe disso. Edinburgh, Worcester, em vez de Worcester. Worcester, yeah. Ah, Ou Leicester, não isso. Leicester. Então, literalmente, você lê Leicestershire. Manchester ou Worcester e eles falam Worcester. Hum, Which way to Worcester? Ah, you mean Worcester? No, no, Worcester. I speak English. No, no, no. Ah, Worcester, I do not know. I'm like, what? Worcester? hum. Aí você fala, how Worcester. in the world you read Worcester here? Sim. Não, e por exemplo, eu fiquei dessa vez em Kensington, na Gloucester Road. Ah, E se escreve então, Gloucester, né? Gloucester. Gloucester. Isso. Daí, quer dizer, mas se diz Gloucester Gloucester. Road. Então, Isso. mas eis outra prova também, e uma coisa muito interessante que tem, por exemplo, tem muito brazuca também que acho que arrasa. Ah, falo inglês. Legal. Ok, legal. Daí vai, né? Vai para Inglaterra. Não é só na Inglaterra isso, em qualquer lugar. Vai para os Estados Unidos também vai se deparar com situações assim. O pessoal fala alguma coisa, você não tem nem ideia do que o cara está dizendo, a não ser que se você já tem que ter um alto nível de exposição ao idioma. Quer dizer, e tem que dar os passos certos e não só depender ali do cursinho. O cursinho vai te ensinar o básico do básico. Mesmo você conseguindo o diplominha, colocando o diplominha na parede, aquele diplominha, na maioria, na vasta maioria dos casos, se não for todos os casos, não tem valor nenhum na Sim. comunicação. Quer Agora, dizer, você falou uma coisa muito legal. O que eu vejo muito de brasileiros que moram 6 meses num outro país e começam a ter sotaque. Ah, eu acho difícil falar está português. difícil falar desta maneira. A minha cabeça agora está tão mais americanizada. Vá Ah, merda, pelo amor de Deus! Pô, eu sou coreano, eu falo inglês fluentemente, eu não tenho sotaque pra porcaria nenhuma. E eles gostam de falar assim. Não, E aquela velha, como é que se fala mesmo em português? Quando ele fala, Tinha, quando tinha ele fala, uma personagem de uma novela, quando eu era criança, que. Esqueci que novela, esqueci que personagem, mas era bem engraçado. Era uma personagem bem cômica, assim. Lembro que a atriz era uma boa atriz, não sei exatamente qual atriz era, mas que era uma personagem assim, que falava assim: Ah, eu estava morando fora do Brasil, esqueci o português. não, Quer dizer, que nem nós, a brincadeira que nós íamos fazer na nossa primeira live, que ah, eu estava falando português assim, coreano. Eu tava tão compenetrado em resolver o problema do som, que ah. aí já, foda-se, já comecei a falar português, e você ainda tentou consertar. Então, o Victor tem dificuldade com a língua portuguesa, e eu assim, pera. Começou a fazer. Vamos ver Né? se o Vitão se praticou o suficiente português para falar bem, né, conosco aqui. Aí vem a pessoa que Talvez fica seja morando enferrujado o português dele. 6 meses na Gringolândia, e ele vai assim, então, eu É, acho um pouco mais complicado. Ah, esqueça meu as Deus do céu. palavras É, em como, português como agora. se diz mesmo? Como se diz? Quando o cara me joga, Como se como se diz diz não? mesmo? Como se diz não? Eu esqueci. Aí, eu, agora, algumas coisas que a gente poderia depois conversar, são sobre coisas mais frequentes desses perrengues. Eu já pensei de a gente montar um curso de perrengues. Ah, Explicar sobre. Tipo, uma das coisas que eu fazia quando eu preparava o meu curso era faz check-in. hum, Chega no hotel, faz um check-in. hum. E eu ficava o recepcionista, e eu só jogava roubada.
A pessoa fala assim, How you doing? Welcome to the Marriott. Oh, thank you. Oh, yes. Do you have a reservation? Oh, yes. Could you please spell your last name? Oh, Park, P-A-R-K. A pessoa fala, né? Ok, it's P-O-D. P, sabe? Hum, Mas aí você começa a dar as curvas. Você já, sim. Onde pode dar errado, as né? variações. Sim. Aí você fala, I'm sorry, you don't have a reservation here. Aí já fudeu. Aí já, Sorry, I can't find a reservation. When did you make your reservation? é, They, a pessoa já fica com aquela cara assim, ó, de cachorro uh, todo, né? my name is Silva, Gabriel Silva, Silva again, Silva again. Sabe? Aí, Silva. é, what kind of room would you like? Do you have a reservation for a normal room? Would you like an upgrade? Aí você começa a falar bem rápido. Upgrade is only $150 more. A Sim, pessoa fica. ok. Daí você tem que pagar 150 a mais. Exato, porque a pessoa Sim. fica. Oh, upgrade, upgrade, Ah, upgrade. ah, Você fala assim, would you like an upgrade for nearly not as much? Nearly not as much. Olha o jogo de palavras. hum. Nearly not as much. Nearly not, que é negativo, not as much é quase nada. Puta, yes, yes, yes. Só que depois fala, it's gonna be only $150. Uhum. Or $500. Entendeu? Então, Just $500. então, Você não escuta, você só escuta os 5, mas não escuta os 100, então não fica exato. 500. Ah, não, e o pior, né? $100. O $500. $1,500. Que as $500. pessoas não entendem os números. Sim, Você não fala $1,500, $1,500. $1,500, Que raio de número é esse? é. 1.600? Então, Sim, são informações que são complicadas. Vamos ver quanto tempo sim, tem. podemos com certeza explorar muito disso. Ótima conversa, Vitor. Vitão, acho que estamos quase chegando aí, uns 40, 50, quase uma hora. Como Ó, sempre, as nossas conversas poderiam durar 3 horas aí tranquilamente, porque você a gente vai tem fazer tanta uns história legal podcasts para. contigo. Sim, Mas para primeiro tá ótimo. A gente sim, continua. com Então, certeza. vamos marcar um outro dia. A gente vai conversar, a gente vê esses temas de como podemos começar esse processo e abre para a sua turma, a minha turma, de eles fazerem perguntas. Sim, com certeza. E logicamente, quem estiver no YouTube, manda ver nas perguntas aqui, seja para mim, Perfeito. seja para o Vitão. E porque a gente vai continuar esse bate-papo super legal, abordando temas próximos, aprofundando temas super importantes também, como, por exemplo, negócios, idiomas e tudo mais. E não vai ser só, por exemplo, só para quem quer um emprego no exterior, ou só para quem quer vender produto digital. Vai ser algo que vai ser útil para, como eu falei no início, que o Vitão falou, quem Ah, tiver ambição, uma outra sugestão que eu vou fazer para você é que a gente poderia começar sempre em inglês, uns pode 5 ser. minutes, 10 minutes em English. Aí a pessoa conseguiria ver o nível que ela está começando a entender a gente. Pode ser também. Ou pode ficar pro final, porque pra pessoa que daí não Doesn't tem, matter. Perfeito. doesn't matter, pode ser. Entendeu? Ótima sugestão. A gente poderia começar a fazer isso, porque aí a pessoa também já praticaria a fluência deles. Uhum, sem dúvida. Ok? Eu Beleza, preciso. Vitão. 11 horas eu tenho uma outra conversa. Opa, show de bola. Grande Beleza? abraço, Vitão. Abraço a todos. Boa semana. Tchau. Valeu. Boa